Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para falar a terceira e última parte do tubo de luz azul do Arcanjo Miguel e esta conexão com o próprio Arcanjo Miguel, que gentilmente, gente, não é sempre, tá bom? Acho que foram umas 5 vezes que eu recebi mensagens e, assim, com alguma insegurança de estar inventando, porque não é sempre que se recebe mensagem de um arcanjo Miguel, né? E ele fala no dia 23 desse ano, 2024, também recebi mensagem, mas eu vou. Ele mesmo foi falando, esta, tem uma sequência. Vamos lá, eu vou ler. Esta é um pouquinho maior do que a de ontem. E depois eu falo lá do castelo, do Monte São Michel, que é um mosteiro também, tá bom? Muito lindo. Vamos lá. Miguel, eu sou. O dia importante de decisão, de empoderamento e de consciência, não somente do trabalho, mas da necessidade e da coragem, sem esperar nada de ninguém. Esta coragem que você deve buscar em nós, em mim. Essa determinação de Metatron e a coragem da força e a coragem e a força divina, manifestada na supraconsciência de Miguel. Vocês no planeta Terra ainda pensam que Miguel é um homem de asas. Miguel é maior do que um homem de asas. Jesus é maior do que um homem crucificado. Metatron, maior do que um anjo com asas. A própria fonte criadora é maior do que a própria fonte que cria, pois há muitas fontes, muitos criadores. Você é maior do que você conhece de você. A coragem e determinação. O poder do raio azul se manifesta através das ações, das palavras e da coragem de ser quem você é. O eu sou se manifesta agora, através de você. Assuma e execute no empoderamento daqueles que se manifestam, não mais como fractais, e sim como integrados à própria fonte. Todos nós representamos a fonte que determina, e nós cumprimos. Manifeste mais, crie mais. Você já está preparada com a força e o poder de Miguel, da fonte criadora. Quando vocês falam que Ashtar Shran é um fractal de Arcanjo Miguel, podem acrescentar. Ele é a própria integração de Arcanjo Miguel com a fonte criadora, não sendo mais somente um fractal. Ele é Miguel, em sua versão estelar. Muito em breve, você será a integração. Miguel, em sua versão estelar, em comunhão divina. Todas as partes serão reunidas e o seu conto energético aumentará em exponencial, trazendo mais luz, potencial, muito mais luz. O tubo de luz que você manifestou parte do seu coração e não do equipamento. O equipamento só capta o que seu coração manifesta. Senão, não teria manifestado o escudo, a espada, o selo e o pergaminho, o uniforme e esta empresa com este nome, integrando a sua própria comunhão divina com a fonte criadora, paz e luz, Miguel, eu sou. É, a minha empresa, eu coloquei como Chama Azul Limitada, em homenagem ao Arcanjo Miguel, em homenagem ao raio azul, à cor azul, à frequência do azul, que eu sempre gostei, desde sempre, gosto muito de azul. E aqui, quando ele fala, né, para mim é muito difícil essas partes, porque eu não aceito muito bem, eles sabem disso, que eu leia essas partes, mas eu tentei tirar quando fala de mim, que eu vou me integrar, Miguel e tal, tal, tal. É, eu tentei tirar, eles não deixaram. E eu sou uma pessoa muito obediente, sou, sou mesmo. E eu tô aqui como representante de uma equipe, como representante de consciências mais elevadas e iluminadas, eles sabem eh, como e o que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer. Eu segurei muito tempo para trazer essas mensagens, ai, mas parece que chegou o momento. Ele fala de coragem, ele fala, né, chegou a hora, faça mais, entregue mais. E eu estou me esforçando. Tem um ego humano que quer se esconder a qualquer custo. Mas se eu pudesse ficar quietinha atrás das câmeras, quem me conhece desde jovem sabe que eu não gosto de aparecer nem em foto, filme. Quando começa a cantar parabéns a você para mim, eu me escondo, me jogo debaixo.
da mesa, porque, né, porque eu sou assim mesmo. Enfim, agora eu vou contar para vocês. Vou falar algumas partes que ficaram, não é faltando, mas que são importantes eu falar. A espada se manifestou em maio, abril para maio de 2023. Eu fiz uma sequência de acordar para ver o nascer do sol, acho que foram uns 20 dias para 21 dias, que eu acordava, corria para a janela assim, que era face leste, eu moro no 11º andar, e ficava olhando o nascer do sol, até chegar uma hora que doía o olho, parava, né? E praticamente no último dia, parava de olhar e ia trabalhar. Eu trabalhava no mundo corporativo, muitos de vocês já sabem, trabalhando no departamento jurídico de mundo corporativo e vim para cá depois. Bom, quando chegou, eu não sabia até quando eu faria esse exercício, mas eu percebi que eu olhando para o sol, eu comecei a ver o sol como um portal, assim, ó, girando forte, girando rápido. E quando eu consegui enxergar o sol como um portal, no dia seguinte seria o último dia. Eu não sabia que era o último dia, mas veio muito nítido assim, ó, faça Tai Chi Chuan. Aí eu não sei fazer. Eu tava de pijama. E estica braço, estica perna, estica braço, estica perna. Porque foi falado assim, é só esticar o braço, estica a perna e vai, faça movimentos lentos. Ah, tá bom. E depois eu ia olhar o sol. E no primeiro movimento que eu fiz, com o braço bem esticado, assim, eu percebi que eu tava com espada de samurai na mão. Peguei, devolvi imaginariamente, ilusoriamente, eu devolvi e, né, tipo, pedi desculpa, que eu não sabia que eu estava carregando uma espada de samurai comigo, e fui para a janela ver o sol. Quando eu vi o sol, vi que ele estava girando e senti assim: esta é a sua verdadeira espada. E eu fiquei assim: hã? Esta é a sua verdadeira espada? Pega. Eu olhei assim, não vi nada, não vi ninguém, nada, eu só vi um quarto ali, né? E aí falou 3 vezes: esta é a sua verdadeira espada, pegue. E aí, estenda a mão. E aí eu fechei o olho e estendi as mãos e senti um peso. E vi nitidamente uma espada assim branca, energética, com uma pedra azul. Eu não conseguia ver, né, a pessoa que estava ali, o ser que estava ali, e irradiava muita luz branca. E depois eu descobri que era o próprio Arcanjo Miguel, né? Assim que essa experiência terminou, lá ali eu recebi a espada, um pergaminho em branco. Opa, desculpa, pergaminho em branco, um selo, que eu não sabia para que que era, e um bonezinho, assim, um cap. Não sabia para que era. Ok, tudo acabou. Eu olho no Instagram e vejo que tem a foto da espada, que eu vou deixar aqui logo depois do vídeo para vocês. Eu já saí dando um berro, então tá gravado no Instagram ali, uma conversa. Ai, ai, ai. E foi assim. Aí, isso foi maio 2023. Quando foi agora, no ano passado, 2024, eu fiz uma viagem de 3 meses para resgate de fractais para a Europa. Fiquei 3 meses ali. E no início de abril, o que seria mais ou menos por este período de abril, eu fui juntamente com algumas pessoas no Mont Saint-Michel, em Normandia, na França. E foi a experiência muito importante para mim. Eu não vi nada, tá bom? Não vi, não canalizei nada, mas eu senti assim, ó, eu sentia que eu estava grande, eu não sabia o que que era. E depois eu fiquei sabendo que ali eu tinha sido ativada para muito mais do que simplesmente fazer hipnose ou fazer quântica, né? Ou fazer alguma coisa mais assim, quietinha. Eu teria que receber uma ativação que eu recebi lá para visualizar muito mais coisa, para ancorar, aumentar o quanto energético, porque aquela viagem para mim mudou a minha vida. E foi ali que muita coisa se esclareceu, que muita coisa se revelou, muitas curas e muitas dores também, né? Tudo tem. Para você curar, primeiro dói, depois cura, enfim. Quando eu voltei para o Brasil, voltei com
uma nova versão da Márcia, totalmente reformulada depois que eu fui, principalmente em Viena. É outro capítulo, não vou falar agora, que eu fui fazer na Áustria, né, Viena, de um- uma das vidas minhas anteriores. Ali foi feita uma integração muito importante do corpo mental com o corpo físico, porque era necessário. E quando eu cheguei no Brasil, recebi uma canalização só confirmando decisões que foram tomadas assim que eu cheguei no Brasil. Então, eu estava acompanhando todo o projeto Avatares da Cura, eu me ausentei, né? Peço desculpa aos alunos que ficaram ali, né? Que eu saí, enfim, que era necessário. hum, Era a resolução de milênios da minha vida que estavam ali enroscados e que foi desenroscado nessa viagem. Então, a partir daquele momento, eu comecei a gravar essas lives numa frequência de 15 em 15 dias, mês em mês, e aí agora eu tô, que é todo dia, né? Então, tem essa sequência do Monte São Michel, desta viagem, que se vocês entrarem no meu site, tem algumas fotos, inclusive, mas não tem muita coisa. É a primeira vez que eu falo a sequência mesmo de Arcanjo Miguel, tubo de luz azul. Fiquei 3 meses sem ver o tubo de luz azul, fiquei, ai, agitada e recebi um presentaço. Nos últimos dias, eu fiquei em Portugal, fazendo, né, a ponte para voltar para o Brasil, e fui brindada, homenageada, presenteada pelo Arcanjo Miguel ah, com o escudo e a espada, gravando com meu celular. Desculpa, estou até emocionada aqui, porque eu me lembro daquele momento onde eu fiquei 40 minutos, eu não estava sozinha, as meninas brasileiras estavam ali comigo. É, Agradeço, um abraço a todas vocês. Eu não vou falar nome, porque senão vou esquecer de alguém, é muito chato, né? Mas tem testemunhas oculares de tudo isso. E vou deixar também, pós esse vídeo, são vídeos curtos, são fotos rápidas, tá bom? Ficou grande, eu tentei, mas já deu aqui quase o tempo total, mas é importante eu compartilhar com vocês todo esse material, porque eles fazem parte de toda essa história, tá bom? Gratidão, fiquem bem e agradeço do fundo do meu coração pelo espaço que está sendo dado aqui, para que eu possa falar da conexão e dessa proteção que nós recebemos aqui, ó. Nós recebemos essa proteção, tá? Não é coisa da Márcia. Então, é colocar a mão aqui, a câmera se ajeita e o tubo é visível. E é nesta posição que eu vou encerrar